Você pode falar resumidamente 3 pontos para a gente que ela tem que fazer, o que ele tem que fazer, né, para iniciar o seu negócio de uma venda de um produto? A tua pergunta está correlacionada e muito com o cenário que a gente vive. Então, a primeira dica que eu deixo para o dono de negócio que está nos ouvindo, nos assistindo, é que olhar para as duas pontas. Hoje nós temos empresas, né, e principalmente as grandes empresas, que elas passaram porque todos passaram, mas ainda assim elas estão comprando, elas estão produzindo mais, elas estão se reinventando, e nós temos o dono de negócio, aquele que sofreu também por ser um comércio local, por ser um negócio menor, e assim, por não ter uma estrutura toda pronta, ele também sofreu. Então vamos olhar as duas pontas. Então a primeira dica que eu dou para você que quer iniciar ou para você que quer reinventar o seu negócio é olhar aquilo que funcionou. Nós vimos também muitos empreendedores, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né, e aqui a proposta aqui do nosso projeto é falar de produtividade, falar de vendas. Então, é lógico, quando a gente está falando de lenço, a gente está falando para as vidas que foram tiradas e a gente respeita. Então, a gente está falando para o que a gente pode fazer. Né? E o que a gente pode fazer é olhar para esse cenário e entender que é sim possível. Então, de acordo com o teu modelo de negócio, você espelhar, né? Na PNL a gente usa muito isso como modelagem. Você olhar para aquilo que funciona, olhar para uma pessoa que tem resultado, olhar para um dono de negócio que tem um resultado e espelhar, e modelar, e entender o que aquela pessoa fez, qual foi o passo a passo e seguir naquela tendência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu quero iniciar um negócio, eu preciso entender, né, qual é esse negócio. Porque muitas das vezes a gente tem um sonho de querer montar um negócio. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu não quero abrir e fechar mais loja. Eu tive, daí respondendo um pouco da tua pergunta, eu tive muita experiência de abrir e fechar loja, de gestão, de liderança, de lidar com produtos, de lidar com pessoas, de lidar com processos. Então, agora eu quero ter a minha própria empresa. Eu quero levar o meu conhecimento até esses donos de negócio para ajudá-los de alguma forma a entender toda essa mecânica, como é que faz. Olha, é assim, nas grandes empresas, eles começam pequeno, daí eles estruturam, usam como base um projeto piloto, depois que está redondinho, eles replicam para as demais lojas. Porque fazer a gestão à distância tem uma diversidade enorme, é diferente cultura, é diferente região, localização, né? Além do geográfico, a parte financeira. Então, olhar para esse dono, né? Para esse cara que quer montar um negócio, olhar para o produto e falar, esse produto vai resolver o quê? Eu comecei a olhar e falei, cara, deve ser uma dor que os donos de negócio têm, não fazer a gestão, por conta do que eu vi. Muitos donos de negócio literalmente quebraram, tiveram que fechar as portas, mas não foi somente por conta da pandemia, infelizmente. Foi por conta de uma gestão que já vinha, né? Porque assim, ó, final de semana eu vendo, daí eu saio do vermelho. Aí segunda, terça e quarta eu entro no vermelho. Aí no final de semana eu vendo, aí eu saio do vermelho. Aí o que acontece? Com o fechamento, eu não tive esse gap ali, eu não tinha, entre aspas, um capital de giro para eu me manter por 2, 3 meses. No nosso caso foi muito tempo, né? A gente está quase um ano nesse vai e volta. Então esse é o segundo ponto que eu indicaria aí para as pessoas. Aí o terceiro ponto, Bruno e Nelson, para a gente fechar esse assunto, é assim, ó, eu aprendi muito como fazer. Tá? A gente vem, você quer produzir mais? Aprende como fazer. E a gente vive uma nova era. É trocar o como pelo quem. Quem pode te ajudar? Quem pode fazer melhor por você? O quem entra pessoas e ferramentas. Então existem ferramentas, existem aplicativos que podem trazer uma produtividade enorme para você. Então você tem que olhar nesse cenário, né? Você quer montar um negócio, quem pode me auxiliar nessas questões que eu não domino tão bem? E literalmente fazer parte de um custo, porque assim, muitas vezes a gente vai começar um negócio e a gente fica meio que querendo economizar e não investir. Então, cara, tem coisas que você não domina e você tem que assumir que não domina. E muitas das vezes você vai lá, por exemplo, eu não domino a área de designer. Aí o que eu fiz? Fui lá, comprei um cursinho online e fui fazer. Só que enquanto eu estava fazendo esse curso de designer, eu estava deixando de produzir o que de fato era para eu produzir. Sua atividade fim. A minha atividade fim. Aí o que eu fiz? Eu falei, opa, peraí, então eu vou buscar alguém, né? Eu busco quem me auxilia nesse processo, me sobrou tempo e esse tempo eu uso para produzir, para fazer a gestão do meu próprio negócio. Então, para a gente fechar, assim, o dono de negócio, a pessoa que ela, de repente, ela precisa sair do vermelho, né?
Primeiro, você precisa sair do vermelho, você precisa bater um papo com alguém que possa te ajudar. Sim. A primeira pessoa que você bate papo, normalmente, é o gerente do banco, que é o cara que te dá o capital. Só que chega uma hora que o banco fecha as portas para você e ele é obrigado a fechar, porque você já não tem mais aquele crédito, né? Então o dono do banco já não conversa mais abertamente com você, nem tem tempo mais para te atender. Desculpa os gerentes de banco, mas essa é uma realidade. Eles também têm metas para atingir. Então eles já não desprendem mais do tempo deles com pessoas que de repente não vai trazer retorno. Então ele já passa você de repente por um setor aí de cobrança, de pontualidade, enfim. Então você precisa de alguém que vai te orientar, que vai te mostrar um caminho. E essa é a ideia do meu projeto. Bater um papo com você que tem um negócio, que é um dono de negócio, que quer montar um negócio e fazer com que você entenda o seu processo da venda. E aí eu vou te mostrar alguns caminhos dentro das experiências que eu já tive, das vivências que eu tive. E nesse sentido, eu falo, cara, eu consigo te ajudar até aqui com mentorias, com consultorias. Né? A mentoria eu ajudo você, eu oriento e instruo você. Consultoria eu vou lá e faço por você, aquilo que você não sabe fazer. Então esse as duas pontas, e é dessa forma que eu trabalho. E claro, e antes disso, né, assim, eu estendo o meu tempo também, eu dou o meu tempo em relação a conversar com essa pessoa. Muitas das vezes eu entrego já de mão beijada tudo que o cara precisa fazer. E por que eu faço isso? Muitas vezes o cara não sabe fazer. Eu mostro o caminho para ele, eu falo, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Se ele souber fazer, ele vai lá e faz, resolveu o problema dele, e assim eu espero que aconteça. Sim. Né? Se ele não souber fazer, obviamente ele precisa contratar quem? Mas eu não digo isso por me contratar, ou por te contratar, ou contratar o Bruno. Não, eu digo que hoje... Ele precisa de alguém. Hoje, você sozinho você vai. Vai também, você consegue também. Agora, acompanhado, sabendo quem pode te auxiliar nessa jornada, você vai mais rápido e faz mais. Você produz mais. Tá? Eu acho que esse é o cenário que a gente vive, é usar as ferramentas que tem à disposição, redes sociais, né? Posicionar o teu negócio, segmentar ali quais os clientes que você quer atender, usar as redes sociais, né? Entender, né? Eu sei que a gente não tem mais tempo, é um assunto até meio extenso, mas entender quais os objetivos das redes sociais e quais os objetivos do Google. O Nelson é um especialista aqui, sabe muito bem. Redes sociais é atração, a gente quer atração, distração. O Google é intenção. Então, qual é o seu tipo de negócio? É um negócio de necessidade ou ele é momentâneo? Necessidade. Vamos lá, entupiu a pia. O que você tem que fazer? Você tem que pesquisar no Google. Então é intenção. Então você tem a intenção daquele produto. E aí a tua empresa, você que é um desentupidor, precisa aparecer ranqueado. Nesse sentido, você será visto. Então tem que ter esse posicionamento. Eu acho que esse é um grande ganho que as pessoas precisam entender. Antes, para a gente ter um negócio, vinha você herdava esse negócio do teu pai, da tua mãe. Pega um médico, por exemplo, um dentista. Ele já vinha de família, ok? Hoje pode até vir de família. Só que só o sobrenome não é mais suficiente. Tem que ter o sobrenome, tem que ter o conhecimento. E antes a pessoa locava um espaço como esse aqui, no Boulevard, e era o suficiente. Só que só esses dois pilares não é mais suficiente. Então você tem que ter, assim, um desconhecimento, herdar o nome, você tem que ter um posicionamento, aonde você está, e qual local, e quem que você atende através da segmentação, e qual é o seu diferencial. Então esse é o grande ganho. O dono de negócio ele precisa entender esse processo. Se ele entende, a receita está pronta. Não existe soluções mágicas, práticas, né? Assim, existe um passo a passo. E aí, cara, é show de bola quando o cara entende o negócio dele.